Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Um bom dia e uma boa tarde para quem assistir esse vídeo depois. Nós vamos deixar esse vídeo gravado nas redes para que vocês possam assistir em um outro momento, né? Vai ser um bate-papo muito bacana. Nosso convidado hoje é o professor Hamilton Reis, lá da Bahia, né? No último bate-papo que eu tive com o Gilson de Manaus, eu disse que foi o primeiro voo que eu falando em acessibilidade tinha feito, né? A gente tinha ido até Manaus para conversar com o Gilson sobre a Biblioteca Braille do Amazonas. Foi um bate-papo muito legal que nós tivemos na segunda-feira e esse vídeo já está disponível para que você assista também, tá? Então, você está no canal Falando em Acessibilidade, um canal que foi desenvolvido para falar sobre a acessibilidade, sobre inclusão, de um modo mais aberto, tanto para aquele que tem a deficiência, ou para os pais, ou para quem vive a deficiência de algum modo, quem trabalha com esse tema, como também um bate-papo para aquele que nunca parou para discutir o tema ou para pensar sobre o tema, nunca teve um contato com uma pessoa com deficiência, né? Então, esse canal é para todo mundo, tá? Como eu disse lá no meu primeiro vídeo, o meu trabalho aqui é trazer os conteúdos para vocês, conteúdos diversificados, bate-papos muito legais, e eu conto com vocês para compartilhar esses vídeos, esses bate-papos. Se inscreva na nossa página aqui, Falando em Acessibilidade, lá no Facebook, no Instagram, a mesma coisa, curta tudo lá que a gente postar, é muito importante para a gente, comente, né? Participe, porque a gente precisa do apoio de vocês para crescer e chegar no maior número de pessoas, que é o objetivo do canal, falar sobre acessibilidade para o maior número de pessoas. Iniciamos esse nosso bate-papo sobre a deficiência visual, né? Então a gente vem trazendo temas muito interessantes sobre a deficiência visual. Já conversamos com Edson Defende da Fundação Dorina, com Laércio da Prodan, falamos muito sobre tecnologia, com a doutora Bia sobre saúde ocular, sobre doenças, né, na visão, falamos com Marina. Bom, tivemos muitos bate-papos legais já e vocês podem conferir no nosso canal. E hoje o bate-papo vai ser com o professor Hamilton Reis, como eu disse, professor do estado da Bahia, um professor que é formado em pedagogia, tem pós-graduação em educação especial, com ênfase em deficiência visual, conhece muito, auxilia todo o estado, tanto na parte de educação na informática, quanto na preparação de conteúdos didáticos, de adaptação de conteúdos, de treinamento dos professores, tanto para o atendimento à pessoa com deficiência, quanto na preparação de materiais Braille, né? Então, o professor tem muito que passar para a gente e o bate-papo vai ser com ele hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite. Fera, professor. Então, maravilha. Eu quero começar, como eu começo os outros vídeos, perguntando para o senhor disse para mim que já tem 23 anos na área, 23 anos se dedicando, né, a esse tema. Eu queria saber como que o senhor chegou, né? O senhor se formou em pedagogia e como que o senhor chegou na especialização da deficiência e sendo a deficiência visual como a sua especialização. Na realidade, meu querido, eu completei este ano, né, no mês de março, 30 anos de concursado, né, de magistério, né, magistério público, 30 anos, né, mas já atuava antes mesmo de concursado, já atuava mais como concursado, completei 30 anos. Desses 30 anos, né, como você bem falou, eu já estou há 23 anos na área da educação especial, especificamente com pessoas com deficiência visual. Legal. Né, 23 anos. E a minha, né, entrada nesta área, né, eu posso dizer que ela se deu um pouquinho antes, né? Ela se deu um pouquinho antes desses 23 anos. Por quê? Antes de eu ingressar no serviço público como concursado, eu trabalhei como o que hoje que chamam de REDA, PST, né, serviço prestação de serviço, que né, não existia concurso naquele momento, não tinha concurso público, e eles contratavam professores por esse sistema, né? E eu trabalhei aqui numa grande escola de Salvador, que era o ICEA, né? O Instituto de Educação Isaías Alves,
e eu fui chamado para assumir, na época, no ano de 88, né, algumas turmas do ginásio, na quinta série, na Tá. disciplina matemática, né, e eu fui lecionar matemática nessa escola, no ano de 88, passei 88, 89 nessa escola, em 90 veio o concurso, aí eu ingressei via concurso a partir daí. Mas até 88, 89 eu estava como serviço prestado. Tá. E lá, na primeira turma que eu cheguei para assumir, na quinta série, eram 3 turmas de quinta série nessa escola, e eu tinha mais outras turmas de sexta série em outra escola, né? Na primeira turma que eu cheguei, eu me deparei com uma aluna de deficiência visual, uma criança, né, no ginásio, na quinta série, por volta de 12 anos de idade, e era interna do Instituto de Cérebro da Bahia. Para Uhum. mim foi um choque, né? Eu, inexperiente, eu estava ali tendo a minha primeira experiência, realmente, com sala de aula diretamente, porque já tinha tido outra experiência, mas como estágio, né? Era a minha primeira experiência ingressando ali, entendeu? E fiquei assim em choque, né? Eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer agora para atender essa menina? Sim. Né? Eu não conheço nada dessa área, não sei para onde vai, né? Trabalhar com uma pessoa com deficiência. Pronto, eu me tranquilizei, assumi a aula, concluí a aula e, no intervalo, eu desci até a coordenação, conversei com a coordenadora e, né, conversei com ela. Ela disse, não, meu Deus, fique tranquilo, vou levar aqui uma sala ao lado, nós temos uma sala de recursos aqui, né? Tem uma professora especialista, você vai conversar com ela, ela vai dar toda a orientação que você vai conduzir esse trabalho a partir daí. Eu fui Então, nessa em sala, conversei com a 90 já professora. existia sala de recurso, professor? Já. Legal. Aqui na Bahia, Wagner, não como inclusão, porque não tinha inclusão naquela época ainda, era como integração. Uhum. O atendimento à pessoa com deficiência, ela já se dá desde a década de 80, final da década de 70, 80, já se tem um trabalho voltado para o atendimento da pessoa com deficiência, Legal. entendeu? Fantástico. Com serviço de itinerância ou com salas de recurso, Tá. né? Já se tem já esse trabalho aqui na Bahia já há algum tempo, Legal. né? E aí a professora me orientou, me deu toda a orientação e disse, ó, o que você tiver dificuldade, pode vir aqui que a gente vai trabalhar junto. Pronto, eu formei uma parceria com ela, conduzi o trabalho até o final do ano, né? E graças a Deus, na conclusão, né, no término do ano, digo a você que eu acho que foi realmente um presente que Deus me deu de poder ter tido esse contato, porque Uhum. depois disso, né, eu fui fazer a graduação em pedagogia e encontrei lá uma pessoa que é meu amigo até hoje, né, o professor João Prazeres, né, que também está na mesma sala, na mesma turma, e aí começou a amizade. Né, e o professor João Prazeres, quem conhece no Brasil o professor João Prazeres sabe que ele é deficiente visual. Né? Deixa eu só E. fazer um comentário aqui. O professor Hamilton não é deficiente visual, né? Que a gente não falou no começo, né? Ele conhece muito, mas não é deficiente visual. O professor já era deficiente visual, né? O João Prazeres. Já, sim. Tá. E nessa amizade, nós começamos lá no curso, né? Primeiro semestre, segundo semestre, no final do curso, já no final, no ano de. A gente já estava já para fazer o estágio lá e concluir. Em 96, aí ele me chamou, Hamilton. Ele era presidente na época do CONDEF, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ele presidiu o CONDEF. Ele fez, olha, nós estamos firmando um convênio com a Universidade Estadual, com a UNEB, que era a qual nós estávamos vinculados, Tá. a Secretaria de Educação do município e o CONDEF, para realizar um curso de formação. Não vai ser uma especialização, porque vai ter professores do município que não têm graduação, aí não vai poder ser uma pós-graduação, mas é um curso de formação com a carga horária extensa de 640 horas, né, para formar professores para o atendimento especial com as pessoas com deficiência, não só visual. Esse curso ele teve formação para professores, né, de outras áreas também. E aí eu escolhi a visual, né, e concluí o curso no início de 97, concluí o curso, e passei o ano 97 trabalhando ainda com ensino regular, né?
E quando terminou 97, no final de 97, eu recebi uma ligação do Secretaria de Educação do Estado. Recebi uma ligação, uma pessoa da Coordenação de Educação Especial, né, na época a professora Sônia Reis, ela me ligou para a minha residência e, professor Hamilton, eu fui informada que o senhor passou de um curso, coisa e tal, concluiu agora um curso, e o senhor já é professor do Estado, nós estamos precisando de um professor do Estado para ser colocado numa sala de recursos. Aí eu disse a ela na época, olha, eu estou com a intenção de ir para o... porque na época não estava mais no ICEA. Eu estou com a intenção de ir para o ICEA, para poder trabalhar com magistério, com formação de professores, com magistério. Ela fez. E é justamente o ICEA que eu estou querendo colocar um professor lá, mas só que na sala de recurso multifuncional, para trabalhar com os alunos do magistério. Casou, exatamente. Nós estamos querendo um professor para colocar no ICEA, na sala de recursos, para trabalhar com as alunas que fazem magistério, mas que são cegas. Interessa ao senhor? Se interessa. Aí o que é que eu preciso fazer? Ela pensa que não precisa fazer nada. Nós vamos encaminhar a sua remoção por aqui. Uhum. O senhor vai... Eu vou mandar um comunicado para a escola que o senhor está. Eles vão liberar o senhor lá. O senhor se apresenta no ICEA. Né? Até a sua remoção ser publicada, o senhor fica no ICEA trabalhando e a sua frequência vai pela escola atual. Que é normal. E o senhor começa a trabalhar lá. Comecei no ICEA, na sala de recursos, atendendo lá as alunas, né, da sala de recursos. Tinha outras colegas trabalhando nessa sala, que me serviram também de suporte, porque eu estava começando na área, né? Estava começando, na época tinha a professora Elza Papa, né? A professora Elza Papa e a outra professora, falhou aqui agora a lembrança da outra professora, eram duas professoras, e me deram um suporte muito grande. Eu comecei o trabalho ali na sala de recursos, isso em maio de 98. Maio de 98, né? Ali começou, né? Sendo que, em setembro, o Estado, o governo do Estado, inaugurou o CAP aqui do Estado, o CAP aqui em Salvador, o Centro de Apoio Pedagógico, no mês de setembro. E aí, quem ficou à frente da organização desse centro, e aí eu vou trazer aqui a lembrança da memória saudosa, né, querida da nossa professora Kátia Paim, né? Foi a primeira diretora do CAP, foi quem idealizou o CAP, foi a pessoa que realmente sonhou o CAP, idealizou o CAP e participou de toda a organização do CAP. E, na época, eu estava no ICEA e ela chamou todos os professores que estavam na sala de recursos para serem lotados no CAP. Alguns continuaram lotados no CAP, mas trabalhando na sala de recursos da escola regular. No meu caso, ela me deu um direcionamento. Ela disse que eu iria trabalhar lá no CAP diretamente com a informática e com a produção Braille. Eu fui direcionado para essas duas áreas lá no CAP, né? Tempos depois eu retornei para a sala de recursos do próprio ICEA para atender num turno. Um turno eu estava no CAP e o outro eu estava na sala de recursos do ICEA. Mas nesse momento que o CAP foi inaugurado em setembro de 98, né, eu fui para o CAP para trabalhar justamente nessas duas áreas, produção Braille e informática, na época exclusivamente com DOSVox. Depois nós passamos a atuar com o Virtual Visio, que era um programa difundido pela Fundação Bradesco. Isso, né? justo. O Virtual Visio, e depois o JAWS. Né? Hoje a gente não trabalha mais com virtual, trabalhamos hoje com o JAWS, com o NVDA e mais o DOSVox. Mas na época eram os dois programas que a gente trabalhava. Primeiro foi o DOSVox, foi o que nós iniciamos trabalhando com os alunos, que não abrimos mão de hipótese alguma hoje dele, né? E logo a seguir o DOSVox e o Virtual Visio. Depois veio o JAWS, né? E aí foi a minha carreira dessa área, começou aí, né? Em 98, no ano de 98, primeiro no ICEA, na sala de recurso multifuncional, depois no CAP, e eu trabalhei no CAP, e continuo no CAP até hoje, né? Para enriquecer essa história aí, no município, eu entrei via concurso em 95 e trabalhei até 2000 no ensino regular. Quando chegou em 2000, eu resolvi também trabalhar na mesma área no município. Aí pedi minha remoção para o Instituto de Cego da Bahia. É o que o senhor faz hoje. Um Isso. Estado e um município. Isso. Hoje, no município, Instituto de Cego, pelo Estado, no CAP. Perfeito. Maravilha. E foi aí que a gente se conheceu, né, professor? Foi em um trabalho que eu fui fazer no Instituto de Cego da Bahia, com o nosso saudoso João Bosco. Professor Bosco. Que já não está com a gente, mas foi uma pessoa muito importante para a gente, né? Que desenvolveu projetos muito legais lá, uma referência
na Bahia, em todo o Brasil. Então, deixar aqui também essa live em memória dele, que foi uma pessoa muito bacana, né? Com certeza, né? Era uma referência realmente nessa área, porque até então a parte de tecnologia, né, só se conhecia na área de desenho visual ele, né? A pessoa Botti que era a pessoa que era referência do Estado aqui, né, nessa área. Né? E ele atuou brilhantemente muitos anos dentro do Instituto de Cegos, né? E participou de vários cursos, ministrando cursos, né, de formação nessa área, também na antiga ABDEV, né, Associação de Professores de Desenho Visuais, que tinha sede em Campo Grande, entendeu? E ele atuou também ensinando curso nessa área. Então, é outra pessoa que tem que deixar aqui esse registro também, dar lembrança à memória, né? Ótimo, justamente. E, professor, me diz o seguinte, para quem não conhece, o que é o CAP e o que ele desenvolve, né, para as salas de aula? O Centro de Apoio Pedagógico, né, hoje ele até mudou a denominação. O CAP, Centro de Apoio Pedagógico, né, ao Deficiente Visual. Foi criado com essa denominação, Centro de Apoio Pedagógico, né, de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual. Ele foi criado aqui no estado da Bahia, aqui mais especificamente em Salvador, né, em 98. Mas já existiam outros CAPs pelo Brasil, né? Não com essa característica como o nosso aqui de Salvador, né? Geralmente os CAPs do Brasil eles eram voltados para a produção e adaptação de material. Sim. Né? Não tinha a conotação do atendimento direto ao aluno. Tá. Né? Os CAPs pelo Brasil eles foram criados com essa vertente, produzir e adaptar material. Né? O da Bahia ele foi pensado diferente. A professora Kátia ela jogou a proposta e a proposta foi acatada de ser um CAP diferente, onde teria, né, toda a infraestrutura para atender ao aluno da rede regular de ensino e também ao aluno que não estivesse na rede regular de ensino. Desde o princípio, o CAP daquele teve essa característica de atender o aluno matriculado na rede escolar e o aluno não... Como uma extensão da sala de aula mesmo, né? Isto. E desde o princípio foi assim, né? Com os atendimentos, primeiro, na época do CAP, inicialmente, ele tinha intervenção precoce, né? Que atendia bebezinho, criança. Depois, essa área foi extinta no CAP, porque o Instituto de Cego inaugurou um centro específico para essa área, que é o CIP, né? Aí, quando o CIP foi inaugurado no Instituto, o CAP resolveu, né, não atuar mais, porque já tinha um centro específico, ele preferiu não atuar. Aí, mas foi criado na época com intervenção precoce, com escrita cursiva, né, braille, soroban, orientação em mobilidade, informática. Na época era AVD, que hoje é AVA, né? Atividade da vida diária. Entendeu? A parte de produção braille, que era o carro-chefe, né? Produção braille. E também a parte de educação física, que era ligada ao esporte, que aí incluía xadrez, futebol de 5, entendeu? E aí foi criado nessa modalidade. E funciona assim até hoje. Funciona assim até hoje. Permanece assim até hoje. Além de ser um centro de produção importante, ele virou também um centro de reabilitação, né? Também. Entendeu? E passou a ser a referência no Estado, porque no princípio só tinha o CAP, o daqui de Salvador. Não tinha outros centros de atendimento no interior. Então, o que se precisava de atendimento era via CAP. O CAP dava realmente suporte. Eu mesmo, em algumas situações, eu fui encaminhado para atender aluno no interior. Entendeu? Sim. Para dar suporte ao atendimento do aluno no interior. Depois, nós começamos a trabalhar a formação. O CAP começou também, junto com a Secretaria de Educação do Estado e o Instituto Nilson Teixeira, que é o Instituto de Formação de Professores aqui do Estado, o IAT, né? O Instituto Nilson Teixeira passou a fomentar cursos, né, de formação para essa área, e aí é que foi se formando professores no interior, né, e não precisou mais, né, tanto do CAP para estar dando esse suporte. Lá no próprio interior, o aluno tinha um atendimento, passou a ter um atendimento. Acabou desafogando um pouco o CAP, né? E aí eu vou trazer agora uma outra referência, que é a pessoa do professor João Prazeres, que passou por essa educação do Estado no período de
2007 a 2012 como coordenador de educação especial, e nesse momento, né, houve um boom de crescimento, né, de centros de atendimento no interior, né, foram criados vários centros pelo interior do estado, né, centros não só de atendimento à pessoa com deficiência visual, mas também às outras deficiências. O nosso específico é só deficiência visual. Os centros do interior foram criados para atender a todas as deficiências. Muito legal, professor, muito legal. E na minha memória aqui, eu tenho um número de 55 CAPs no Brasil. O senhor tem um número assim? É próximo desse número, eu não tenho Próximo, exato né? aqui. Aqui no estado hoje, nós temos, além do Salvador, temos Feira de em torno Santana. de mais 8 a 9 municípios mais com centro de atendimento especializado, com CAPS. É, eu lembro que em 2007, 2008, teve um projeto do governo federal para equipar os CAPs com impressora Braille e linha Braille, né? E eu lembro que na Isso. época é uma quantidade de 55, mas deve ter aumentado um pouco, diminuído um, aumentado o outro. Eu acho que deve ser algo próximo a isso mesmo. E aí, nesse período, é que entra uma parte do meu trabalho, né? Que é a Uhum, parte da formação, né, de profissionais para a produção Braille. Quando o MEC, né, começou esse projeto e começou a distribuir impressoras, né, para os centros e para as salas multifuncionais em todo o Brasil, né, houve a necessidade de formar os profissionais que iriam atuar nessa produção, né? uhum. E as impressoras chegavam na localidade e o pessoal não sabia o que fazer com ela. Aí começaram a ligar para a Secretaria de Educação do Estado: olha, nós recebemos aqui tais equipamentos, não só impressora. Chegava, na época foi impressora, scanner, né? Com Máquina de voz, escrever. né? Scanner com voz. Tinha também, na época, alguns equipamentos para baixa visão, como o SensiTV e outros mais. O Uhum. pessoal recebia e não sabia como utilizar isso aí. Então, aí o professor João Prazer, na época, já estava na coordenação, foi quando ele me chamou: Milton, nós estamos com a situação, vamos precisar de você. E aí, você está disposto a encarar? Digo, aí ele Tá falou que era, dentro. digo, viajar pelo interior aí para dar essa formação. Pronto, eu Uhum. comecei a partir daí, 2007, 2008, eu comecei a viajar o estado da Bahia aí, dando essa formação de produção Braille, né? Na época, Até hoje, né? até hoje continuou, né? As impressoras que nós trabalhamos na época, a princípio, foram a Juliette Pro e a Index Basic, Uhum. né? Foram as duas primeiras que foram encaminhadas, né? Logo depois, a Juliette passou de ser encaminhada, aí mandavam mais a Index, né? Que foram as duas impressoras carro-chefe desse processo aí. Muito legal. E nesse caminho de a gente identificar ou mostrar para as pessoas o CAP, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho o que é as salas multifuncionais, as salas de recurso, na verdade, né? O que são as salas de recurso, o que elas oferecem aí no estado, né? Bem, antigamente nós tínhamos sala de recursos, né, voltada basicamente, né, para atender o aluno que estivesse na escola regular, nas suas necessidades pedagógicas, e Uhum, também auxiliando os professores do ensino regular a atender esse aluno. Basicamente, o trabalho nessa área de recursos era adaptar material para o Braille, né, material que vinha do professor e era destinado ao aluno, né, adaptar para o Braille, e orientar o aluno em situações corriqueiras do dia a dia, como, né, o uso do soroban, o uso da mobilidade nos espaços comuns da instituição, da escola uhum, regular, né, esse trabalho. Hoje é um trabalho mais ampliado, né? As escolas hoje, as salas multifuncionais das escolas regulares, estão dotadas hoje de muitos equipamentos tecnológicos, sim. né, que requer, né, um conhecimento maior para esse atendimento. Então, não ficou só restrito ali ao soroban, à mobilidade e à transcrição do material em braille, que naquela época era o quê? Era feito somente com a máquina PERX ou Regret, né? Hoje, né, a gente quase que não usa mais na nossa regular a máquina PERX nem Regret, é só impressora mesmo ali. E agora com as impressoras braille tinta, melhor ainda, né?
Justamente. Melhorou ainda. Que as salas multifuncionais não tem ainda, né? As Sim, impressoras ainda não tem. Eu trabalhei com elas no Instituto de Cego, lá né? tem, perfeito, é isso Com a aí. sua orientação, né? Com a É, sua lá nós direção, tivemos um projeto muito né? bacana. Com E a a sua gente vai direção. falar sobre o Instituto de Cego também. Entendeu? É, Mas hoje as salas multifuncionais que foram criadas hoje nas escolas regulares, né, ela tem um atendimento amplo. Por quê? uhum, Anteriormente, os alunos com outras deficiências não estavam incluídos nesse atendimento de sala de recurso. Sala de recurso era especificamente para deficiência visual, tá, entendeu? uhum, Com a criação da sala de recursos multifuncional, aí, né, abriu para todos os demais alunos com deficiência, sim, né? Aí hoje você tem na sala, você pode ter um profissional que lhe atende a todas as áreas, ou você pode ter nessa mesma sala vários profissionais que atendem cada um numa área específica. sim, Tem salas que você vai ter um profissional para atender todas as áreas, mas tem salas que você vai ter lá um profissional que vai atender alunos com deficiência intelectual, alunos com deficiência auditiva, outros com visual, e aí vai ter um profissional específico para cada área. Mas depender da sala, né, de recursos, né? Tem umas que é só um profissional, mas outras não. Ou tem vários profissionais atendendo. é porque a ideia é que o deficiente esteja na sala de aula regular, junto com os outros alunos, né, com o mesmo professor, e tem essa sala de recursos como um apoio mesmo, né, um apoio de material, um apoio de direcionamento, tanto do aluno quanto do professor. Essa é a É ideia, o né? princípio da inclusão, né? Sim. Porque nós tínhamos a ideia, né, antiga dos atendimentos. Os alunos, né, até quando eu entrei na educação especial, eles existiam o internato, né? O aluno vivia internado numa instituição, coisa e tal, segregado, Sim. né? Hoje ele não precisa mais estar segregado. Ele convive na sua comunidade, né, de origem, né? Ele permanece na sua comunidade de origem, tem atendimento escolar, né, no ensino regular. Se a escola que ele estiver matriculado tiver sala de recurso, ele tem o próprio atendimento especializado nessa mesma escola. Se não tiver nessa escola, ele vai buscar esse atendimento ou numa escola próxima ou num centro especializado como o CAP, Sim. né? Mas, de preferência, se a escola que ele estiver tenha a sala de recurso, ele vai ter atendimento ali mesmo, né? Não precisa sair dali, ele vai estar incluído, né? Tudo ali. Eu vou trazer aqui para você, né? Só uma coisinha que eu vivenciei, né? Quando eu trabalhei como itinerante, como professor itinerante, né? E como professor também de sala de recursos, de coisas que eu ouvi na época que, né? A inclusão ainda não estava ainda bem entendida, bem compreendida, né? Uhum. A ideia do professor regular era de que o aluno com deficiência ele tinha que estar no local específico, não tinha que estar na escola regular. Hoje Sim. não, graças a Deus hoje nós temos professores hoje já conscientizados, professores já, né, sabedores de que a pessoa com deficiência ela pode ter até uma limitação, mas ela não é incapaz. A deficiência Uhum. ela pode até limitar, mas não incapacita, né? Não incapacita. Então, ela tem que estar incluída em todos os espaços, em todos os espaços. Ela não pode ficar segregada. Ela tem que estar incluída em todos os espaços. Então, nossa ideia é essa, de inclusão mesmo. Perfeito, porque o que ela precisa é de um apoio diferente, né? Seja com uma Isso. tecnologia, ou seja com uma tecnologia assistiva, o que ela precisa é de um apoio diferente para desenvolver a mesma coisa que qualquer outro aluno pode desenvolver, né? Dentro das suas Justamente isso. necessidades, como aluno especial, né? É Como aluno isso. especial, ela precisa realmente, por quê? Para, digamos assim, equilibrar as diferenças, né? Equilibrar as diferenças, porque o aluno com uma necessidade especial, um aluno com uma deficiência, ele necessita de equipamentos, né, de adaptações curriculares que possam realmente deixar ele em pé de igualdade com os demais alunos, porque senão ele vai ficar em desigualdade. Justo. Então, não é um privilégio. Para algumas pessoas pode até parecer um privilégio, porque o aluno especial tem isso, tem não. Ele precisa realmente, né, Uhum. diminuir essas diferenças, não é? Através de adaptações curriculares, né, de equipamentos, de várias ações que vai tornar, né, de uma certa forma, né, essa relação mais igual, entendeu? Dentro da sala de aula. Perfeito, professor. É isso aí. Eu acredito muito nisso também, e nesses 11 anos que eu estou na área estudando e comercializando as tecnologias, é essa percepção que eu tento passar
as pessoas, né? E o canal vem com essa ideia de passar essa visão para as pessoas de que não há incapacidade devido à deficiência, né? Existem pessoas que se dedicam mais, pessoas que se dedicam menos, mas a deficiência não vai tirar dela a possibilidade de desenvolver ou de alcançar o que ela quer. Uma vez me veio uma pergunta, lá no princípio, lá atrás, me perguntaram por que eu mudei de área. Uma colega de profissão, Hamilton, você saiu da educação regular, o que foi que houve? Você não está mais, você está em outra área. Eu mudei de área. E eu digo sempre, né, eu fui estimulado pelo professor João Prazeres, né, a entrar nessa área, né. Fui também aluno da professora Kátia Paim, no primeiro curso que eu participei, fui aluno da professora Kátia Paim, então tudo isso me influenciou. Uhum. Mas eu digo que o que me tornou realmente membro dessa comunidade, participante, né, dessa ação, foi acreditar na pessoa com deficiência, né? Eu não vejo a pessoa com deficiência como incapaz, eu vejo a pessoa com deficiência com habilidades, com competências, né, para se tornar independente, entendeu? Então, eu não trabalho com incapacidade, eu trabalho com capacidade. Perfeito, professor. E o senhor disse no começo que quando a mocinha chegou lá do Instituto de Cego, entrou na sua sala e você teve um baque inicial, né? Eu digo que eu mesmo, antes de começar a trabalhar com o tema, né? Eu nunca tinha percebido, nunca tinha parado para perceber, nunca tinha discutido, que é a realidade de muitas pessoas, né? Eu nunca tinha tido um contato com o deficiente visual. E para mim, realmente, foi um baque, né? No começo, todas as dúvidas que as pessoas têm hoje em dia foram dúvidas que eu tinha, né? Eu acho isso normal e eu acho que é só a informação que vai diminuir esse pensamento, e é por isso que a gente está aqui. Mas eu queria saber a realidade hoje, né, do professor da escola regular, como que é feito essa capacitação, o professor ele é capacitado quando ele passa a atender o deficiente visual ou deficiente, enfim, ou ele é treinado antes para quando tiver necessidade ele já ser um professor treinado. Como que funciona isso? Existe esse impacto ainda hoje quando chega um deficiente visual na sala de aula? Veja bem, deixa eu passar uma coisa para você aqui rapidinho com relação a essa menina, Uhum. né? Posso citar o nome dela aqui, Meire Magalhães, né? Tá. Ela foi minha aluna com 12 anos de idade. Isso em 88. Em 98, o CAP foi criado, 10 anos depois. Sim. Né? E a partir de 99, 2000, eu passei a frequentar a Associação Baiana de Cego, como colaborador, com uma pessoa que colaborava com as ações da Associação Baiana de Cego. Um dia eu cheguei na Associação Baiana de Cego e, conversando com alguns alunos do CAP, que eram associados lá, essa menina estava numa roda próxima. Aí eu percebi quando ela perguntou assim para o outro que estava próximo a ela, Jailson, quem é esse aí? Quem é esse? Aí ele respondeu, Jailson respondeu, é o professor Hamilton do CAP. Ela, professor amiguinho. Amiguinho. Eu fiquei conhecido lá no ICEA, na época do ginásio, como professor como amiguinho. professor amiguinho. Né? Aí ela, professor amiguinho, e aí o que aconteceu? Quando ela usou esse termo na frente deles, né, não teve outra coisa. Até hoje, no CAP, na roda dos alunos Professor cegos, amiguinho. eu sou conhecido como professor amiguinho, porque ela trouxe uma história lá de 98 para a história atual. E com certeza ela perguntou quem era, porque ela identificou ela pela reconheceu voz. A voz. Certeza. Entendeu? Quando ela reconheceu a voz, ela perguntou quem era. Quando ele confirmou que era eu, ela de imediato ela fez professor amiguinho. É muito engraçado. Interessante. Aqui, antes de o senhor contar essa história sobre o desenvolvimento do professor, aqui eu trabalhava com um rapaz, o Paulo Graça, né? E muitas vezes a gente estava no metrô próximo a ele, a minha esposa próximo a ele no metrô, e ele identificava, falava, Mari, você está aqui? E no meio de uma multidão, ele sabia que a gente estava ali próximo. É muito bacana, né? Mas é isso. A sua pergunta é bem própria para essa questão, né, trazida. No princípio, como eu falei a você, né, nós tínhamos essa questão dos professores da escola regular,
ter uma dificuldade, né, de trabalhar com a criança com deficiência. Uhum. Né? Eu passei muitas coisas, rapaz. Eu cheguei numa escola certa feita, eu fazia itinerante nessa escola, e aí já não era do Estado, era pelo Instituto de Cego, numa escola municipal, e eu ouvi uma coisa que me deixou estarrecido, né? A professora, a menina era nova nessa escola, chegou nova, e a professora virou assim. Quando eu cheguei na sala, ela fez assim: eu não sei o que é que Deus está querendo comigo, colocando essa menina cega em minha sala. Nossa Assim Senhora, mesmo. cara. Uhum. Aí eu disse: professora, Deus fala, ele está querendo falar alguma coisa. Abra o Uhum. coração, que ele quer falar no seu coração. Escute o que Deus quer falar. Se ele colocou aqui, ele tem um propósito. Né? Se ela perguntou o que é que Deus está querendo, ele vai responder, está querendo alguma coisa. Então, abre o coração, porque na realidade ela não aceitava a presença da menina na sala. Né? Ela criou realmente muitas situações para tirar a menina da sala. Até que o que aconteceu? Eu tentei reverter, mas chegou um ponto que a mãe da menina tirou a menina da escola por Porque conta sentiu conta da essa. rejeição. Eu fui à Aham. direção, comecei com a direção para tentar reverter. O diretor fez. Ele disse: professor, tem mais 3 turmas da mesma série. Se a professora está criando resistência, eu não vou aqui entrar na parte legal, porque eu digo que a inclusão ela não pode se dar na marra, na força, pela letra da lei. Ela Uhum. tem que começar no coração. Sim. Não adianta eu dizer que eu vou até o Ministério Público para forçar a professora a aceitar a aluna, porque se ela aceitar forçada, vai ser pior, porque a menina vai sofrer nessa sala de aula. Então, Sim. vamos tentar encaminhar para uma outra sala. Ele fez: professor, não adianta, os outros também não querem. Ele: como é que é, Ah, professor? Ele fez: outros também já disseram que não querem. Aí a mãe não tirou. Mas nessa época não tinha formação. que ano que era isso, professor? Mais ou menos. Ano de 2002. Tá. Uhum. 2002, 2002. Não tinha, nessa época não tinha formação. Né? Não tinha formação. A partir daí, né, o próprio governo do estado, junto com o IAT e também o Instituto de Cego da Bahia, começaram a apresentar projetos de formação para os professores da sala regular que estivesse. Aí veja bem, você fez uma pergunta se o professor era preparado antes ou só quando tinha. Não. Aí o Uhum. professor que tinha um aluno na sala regular, ele era convidado, não era obrigado, Tá. convidado a se inscrever no curso de formação, né? Ou do Instituto de Cegos, que mantém até hoje, o Instituto de Cegos mantém até hoje, o Estado não está ministrando atualmente o curso na área, mas o Instituto de Cegos continua, e aí passou a ter justamente as formações para as escolas, onde existia aluno matriculado, e especificamente para os professores da sala onde o aluno estava. Uhum. Né? A ideia era que se ampliasse, que fosse mais abrangente, mas devido até à logística mesmo, aquela questão mesmo de você ter, né, condição de aumentar as turmas, não foi possível. Mas valeu a pena, porque aí começou a diminuir a resistência, né? Certamente. A resistência começou a diminuir, né? E para você ter uma ideia, muitos dos professores, né, que foram formados, né, no ensino regular para atender esse aluno, alguns deles foram ampliar os conhecimentos em educação especial, foram fazer pós-graduação em educação especial, e alguns já estão trabalhando na área de educação especial, entendeu? Alguns já foram fazer pós, foram fazer outros cursos na área e se especializaram, e hoje Uhum. estão trabalhando na área de educação especial, entendeu? Então, É. essa justiça mudou, acabou, porque hoje o professor ele não fica mais desamparado. E na época eu disse a essa professora, ele disse: professora, a senhora não está desamparada. O meu trabalho aqui, ele consiste em dar apoio pedagógico nessa área, entendeu? A senhora não está desamparada. Eu não posso estar aqui todos os dias porque meu trabalho é itinerante. Eu tenho outras escolas para atender, porque eu não atendia só essa escola como itinerante, eu Sim. atendia outras escolas na época. Nessa época, eu não estava trabalhando no Instituto com interno, com informática. Depois que eu saí da itinerância, que eu voltei para o Instituto para trabalhar com a produção e com a informática. No CAP, não. No CAP, eu sempre atuei interno lá com os alunos dentro do CAP. Fora um tempo que eu Fantástico. saí para a sala de recursos. Mas aí eu disse a ela, como eu disse a outros, no meu trabalho, quando eu chego na escola e me apresento como professor para dar uma formação ou para um serviço de itinerância, me coloco como uma pessoa que está ali à disposição para contribuir, para ajudar, para estar ali.
realmente pronto a tirar todas as dúvidas, a ajudar o profissional no que ele precisar para que o atendimento seja de qualidade, para que ele possa atender aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente com qualidade, entendeu? E tem algumas questões, né, professor? Porque a gente sabe que não são todas as escolas que têm as tecnologias necessárias, né? Muitas vezes a tecnologia é comprada, chega na escola, mas o aluno já não está mais nessa escola, ele já foi para outra, né? Que Exatamente. isso acontece Isso muito. já aconteceu muito aqui, né? Chegar numa escola, uma máquina PEX, um scanner com voz, né? Um CCTV, entendeu? E eu ser chamado até para orientar, coisa, chega lá, o aluno não estava mais na escola, estava em outra escola, já Justamente, tinha já mudado, está outra, né? né? Isso acontece muito. E quando acontece isso, a gente sabe que existem muitas adaptações de materiais, né? A gente vê aí histórias de professores fazendo relevo com cola puff, barbante, canudo, uma série de coisas, né? O senhor pode contar um pouco dessas histórias para a gente? Olha, eu particularmente vou começar para você que não, né, não tenho essa habilidade manual, mas no CAP eu convivi com colegas dentro do CAP e dentro do próprio instituto, né, com colegas que trabalhavam diretamente com adaptação de material, né? Na Uhum, própria gráfica do CAP tinha a parte da produção Braille, que era a parte que eu ficava mais direcionado, e tinha a parte também da adaptação com cola relevo, canudo, lixa, né, barbante, né, com barbante. Era uma coisa assim que uma obra de arte, né? justamente, justamente. Essa habilidade, eu confesso que eu não tive, né? Mas via minhas colegas, né? Na época do CAP, fazendo realmente com muita dedicação, com muito... Rapaz, cada coisa linda. Eu queria poder mostrar para você, se tivesse condições de estar lá no CAP, mostrar, no Uhum. CAP só também não, no Instituto de Cego, que nós tínhamos uma professora até o ano passado, que aposentou no passado, que era responsável pela parte de adaptação, Tá. mostrar todo o trabalho, porque o material ele é adaptado, mas ele não é do aluno. Ele é usado pelo aluno e Sim, permanece para que outros também utilizem, sim, sim, entendeu? Para que outros utilizem, porque você não pode fazer especialmente para aquele aluno. Faz o material para sim. aquele aluno utilizar e Até depois o porque é material artesanal, continua né, sendo usado professor? por Imagina outros, fazer um para cada um. não é? Então, esse material, hoje tem um acervo, nós temos um acervo no CAP e temos um acervo no Instituto de Cego, né, de materiais adaptados. Se você pudesse ver esse acervo, é coisa assim, obras de arte, né, Eu coisa já vou assim, deixar o convite aqui, então. na área de ciências, na área de biologia, né, na área de química, na parte de exatas é que aparece mais essas adaptações. Né? Na parte de humanas, não, mas na parte de exatas é que aparece mais essas adaptações. Eu já vou deixar o convite, então. A gente vai agendar isso para a gente fazer um bate-papo desse direto Do nesses centro. locais, direto lá. A Centro. gente abre também um vídeo aqui, ou seja gravado, ou seja ao vivo, tal. Talvez gravado seja melhor, que a gente consiga editar algumas coisas e fazer com que as pessoas consigam enxergar melhor, né, essas adaptações. Mas a gente Deixa eu vai abrir só um agendar para a gente parênteses. mostrar melhor. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, só para completar a questão da formação dos professores. Uhum. Essa formação, meu amigo Wagner, ela não se deu só para os professores aqui do município de Salvador. Tanto o Estado, através do IAT e do CAP, como o Instituto de Cego, abriu o leque para que os professores do interior também viessem, né, Fazer. Uhum. quando não foi possível, e ministrar o curso no próprio interior, né? Porque às vezes a despesa seria maior sair daqui para ir lá, né? Então os professores vinham para cá e reunindo num único espaço, o custo até era reduzido, era menor. Justo. Então muitos professores ainda vêm, porque o instituto não parou com as formações. O estado hoje está um pouco parado, mas o instituto não parou. O instituto continua formando. Os professores vêm do interior, né, de diversas partes do estado da Bahia, para participar da formação aqui no Instituto. Então, o que acontece? Isso é um ganho, por quê? Aquele aluno que no passado era obrigado a deixar a sua família, né, a sua comunidade, para ficar interno aqui no Instituto de Cego, Uhum. hoje não precisa mais sair lá da sua região, da sua Sim, cidade. sim. Ele é atendido lá mesmo. Ele pode até vir aqui no Instituto, como ele vem, uma vez por mês ou duas vezes no mês, para um atendimento específico, né?
mas o atendimento geral ele recebe lá na própria comunidade, na sua própria cidade, entendeu? Porque o professor ele está sendo formado para isso, para poder dar esse atendimento lá. Não só o professor da sala regular, como também o professor da sala multifuncional também. Sim. Entendeu? Nessas cidades. Mas isso depende muito da vontade do professor de cursar. Também, Wagner, porque, veja bem, existe ainda uma pequena resistência de alguns professores né, em aceitar participar né, desse movimento, né, de estar nessa área. E também tem outro entrave. Em algumas situações, o entrave aí é burocrático, é do sistema. Né? O professor regular, ele atende não só o aluno com deficiência, ele atende o aluno sem deficiência também, que no caso é a maior parte da sala. Sim. Aí é que vem o entrave. Muitas direções de escolas, né, acham que não vale a pena liberar o professor por causa de um ou dois alunos para ir fazer uma formação só por causa de um ou dois alunos. Sim, porque na sala regular você pode ter um, dois, me parece que a depender do número de alunos não deficientes, você tem um percentual né, que corresponde aos deficientes. Né? Então, geralmente, você pode ter 3, 4 alunos com deficiência na sala. Acho que mais do que isso não é possível. Mas, aí o que acontece? Mas, geralmente, é 1 ou 2 na sala. Aí, o que acontece? A direção, muitas vezes, entende que é um desperdício tirar o professor da sala, que atende 40, 35, 40 alunos, para ir fazer uma formação para contemplar 1 ou 2 alunos. Né? Felizmente, não é a maioria. A maioria dos gestores tem uma compreensão diferente. Né? Mas ainda tem alguns que resistem em liberar o professor. E o professor até quer vir, ele até quer participar. E ele diz, Hamilton, eu quero participar, mas a minha direção não me libera. Entendeu? Mas aí o que acontece? Nós fazemos um trabalho de conscientização desses gestores. Que é muito importante. Né? Eu mesmo fui encaminhado pelo Instituto de Cego, numa certa época, a professora Laura Lides, que era a nossa diretora, me encaminhou para um trabalho né, que a rede municipal estava fazendo, aonde só iria ter gestores. E lá, os profissionais da educação especial iriam estar palestrando para eles. E eu fui encaminhado para fazer isso. Ou seja, para passar para eles essa conscientização da necessidade de liberar, de participar, né, de acreditar, de aceitar né, a pessoa com deficiência na sua comunidade, na sua escola. Eu acho que no começo deve ter sido um trabalho muito mais difícil, né, com muito mais resistência, mas hoje eu acho que esse trabalho de conscientização vem ajudando muito que estamos caminhando. Diminua, né, essa resistência e tenhamos mais... Eu digo assim, eu passo muito por isso, o professor, com a tecnologia assistiva, né? Para quem não sabe, eu comercializo soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, e a gente ouve muitas pessoas falarem assim, eu só vou comprar a tecnologia quando eu tiver o aluno. Eu não vou comprar a tecnologia para eu estar preparada para receber o aluno, né? É muito essa visão. Por isso que eu te perguntei se os professores eles são treinados para receber o aluno ou eles são treinados para atender quando há demanda, né? O senhor acha que deve mudar um pouco esse pensamento, que os professores, no geral, precisam ter essa conscientização de fazer um estudo sobre... Essa discussão nós já tivemos, né? Em vários momentos, da necessidade de se começar o trabalho de formação antes do aluno chegar à escola. Né? Mas aí a resistência é maior. Tá, entendi. Né? Aí a resistência é maior, porque a alegação é essa, de que nós não temos aluno. Por que nós vamos formar né, profissionais para o atendimento se nós não temos o aluno? E nós reforçamos que você não tem o aluno hoje, mas amanhã esse aluno pode chegar. E aí, quando chegar, você já vai estar preparado. Porque olha o tempo que vai demorar. O aluno vai chegar hoje, mas a preparação dele só vai ser finalizada daqui a um tempo. Aí tem até uma outra questão. As salas multifuncionais que o MEC criou pelo Brasil, elas priorizaram geralmente as escolas que tinham um aluno já com deficiência. Sim. Talvez né, essa mudança
possa ocorrer, né, mudando esse pensamento. Por que ou não instalar a escola multifuncional na escola que não tem o aluno para forçar a formação naquela escola? Isso. Né? Eu encaminho a sala, os equipamentos, as impressoras, os scanners, né, os equipamentos de baixa visão, encaminho para aquela escola que não tem um aluno com deficiência, entendeu? E aí eu estou falando só de material de deficiência visual, mas também, né, eu vou ampliar para o material para ser usado com auditivo, com intelectual, né, e formar a sala naquela escola que não tem um aluno com deficiência ainda. Pronto. Aquela escola vai ter material e vai também ter o profissional formado para esse atendimento. Uhum. Né? Então, eu acho que como marketing, né, pode até ser divulgado. A minha escola é inclusiva. A minha escola está preparada para receber. Isso é o marketing. Né? Isso pode Eu servir acho que até para currículo, entendeu? Do professor, né? Isso, entendeu? E chegar e divulgar. Olha, nós estamos abrindo matrícula para o ano tal, para o ano 2023, e informamos que nossa escola é inclusiva. Estamos prontos para receber os alunos com deficiência. Entendeu? Isso cabe em faculdade, isso cabe em universidade. Isso. Né? A gente ouve história de pessoas hoje muito bem sucedidas profissionalmente que tiveram dificuldade nas universidades para começar, né? Universidades grandes, né? FGV, lá, lógico, lá aí é muito outro atrás. ponto, Wagner, é outro ponto que demorou. Ó, o CAP foi inaugurado e as universidades daqui, tanto estadual quanto federal, não tinha ainda um trabalho de atendimento com pessoas com deficiência que entravam na universidade. Isso. Aí geralmente pediu o apoio do CAP. Depois o CAP atendia também essa galera. Depois de certo tempo, é que eles criaram os núcleos, né, de atendimento à pessoa com deficiência. Eu mesmo fui chamado para colaborar com o núcleo da UNEB e depois com o núcleo da UFBA, né, da Federal, e mais logo depois com o do IFBA, que eu moro aqui perto. O IFBA é aqui próximo do meu prédio, é vizinho aqui. E o IFBA continua atendendo até hoje. Sempre eles me chamam para alguma situação que eu preciso orientar, eu sou convocado no IFBA. A UNEB nem tanto mais, nem a UFBA, mas logo quando eles criaram logo os núcleos, quem ia lá dar o suporte para eles, tanto na UNEB quanto na UFBA, era eu. Né? Mas isso se deu bem depois que o CAP foi inaugurado, porque eles não tinham. Né? Os alunos passavam no vestibular e ficavam. Como é que a gente vai entrar na universidade sem atendimento lá? Aí o CAP era quem fazia essa intermediação da universidade com o aluno, era o CAP que fazia. Fantástico, e é isso, né? Graças a Deus, hoje a conscientização vai crescendo, as políticas públicas vão melhorando, falta muito, mas as políticas públicas vão melhorando e acaba diversificando isso, né? Hoje é motivo da gente comemorar até. Nós temos um aluno no interior do estado, lá no sudoeste, Sudocega, né? Que quando ela passou, né, a universidade lá não tinha ainda. A UNEB, ela é a Universidade Multicamp, né? A estadual é Multicamp. Ela tem um campo central aqui em Salvador e tem no interior do estado, me parece que tem acho que mais 15 campos. Parece que agora são 15, por aí. Né? E um dos campos, lá no sudoeste, né? Lá me parece que em Guanambi, a menina passou no curso de pedagogia, entendeu? Surdocega, e eles não tinham como atender, tiveram que criar, né? Todo um suporte, né? A criar uma sala. Aí a daqui já estava inaugurada já, o núcleo daqui já estava inaugurado, né? Aí o núcleo daqui deu suporte, né? Na criação do núcleo de lá de Guanambi. E aí a mina hoje está formada já. Eu acho que as coisas vão crescendo, as coisas vão melhorando, né? E o nosso trabalho aqui, o senhor teve um trabalho muito fantástico e continua tendo para essa popularização do tema, dessa conscientização dos professores, porque a gente precisa desafogar um pouco, né? São poucos profissionais ainda para atender o número de deficientes, e mesmo assim a gente sabe que tem uma demanda reprimida muito grande de deficientes que não estão frequentando a escola ainda, né? Então eu acho que essa conscientização que o senhor disse, das escolas começarem a ter as salas de recurso, independente de ter não o deficiente, eu acho que pode ajudar nisso.
a caminhada, ela ainda tem muita coisa a ser vencida, né? Nós temos uma caminhada pela frente, mas podemos comemorar muitas coisas realmente, conquistas, podemos comemorar muitas conquistas, até porque o passado foi duro. Eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, né? Quando eu estava concluindo a graduação, no ano de 96, a graduação de pedagogia, no ano de 96, o professor João Prazeres, né? Ele também estava concluindo na mesma turma que eu, né? Nós caminhamos junto e surgiu um impasse muito grande na época no departamento, né, da faculdade, do que fazer agora com um aluno cego. Ele cursou até o final e agora ele vai fazer estágio. Sim. Como é que ele é cego e vai fazer estágio? Aí queriam que ele fizesse o estágio no Instituto de Cego. Uhum. Eu falei, não, eu vou estagiar como todo mundo na escola regular. Vou estagiar como rapaz, meu querido. Foi um debate dentro do departamento, dentro do colegiado, né, lá da faculdade. Eu fui chamado, né? Na época, eu fazia parte também do diretório acadêmico, me era envolvido com a militância, aí me chamaram e tal. Aí, e ele ameaçou entrar com ação judicial, com todo direito, né? Ele disse, pô, eu cheguei até aqui, e vocês não querem que eu estagie, que eu faça estágio, coisa e tal? Eu quero estagiar como todo mundo. Ah, rapaz. Aí, né, a coordenadora, na época do estágio, a que estava, né, à frente, ela disse que não liberava ele para estagiar. Tá. Não liberava. Ele aí ameaçou entrar com ação na justiça e tal. Aí uma outra coordenadora, né, interveio, né, e ela aí me chamou, Hamilton, você vai estagiar na escola que você vai estagiar. Se o professor João, se o João, né, o João, ele pode estagiar lá também, né? E aí você consegue acompanhar lá com ele. Pronto, ele vai estar comigo lá, eu vou estar acompanhando. Meu querido, ele estagiou lá. Ela foi fazer a observação do estágio dele no dia que ele chegou, encontrou ele dominando a turma, conduzindo o trabalho, dando... que ela fez, Hamilton, eu estou surpreso, porque eu achei que o João vinha e você ia, né? Ela assim mesmo, né? Que você iria estar à frente, coisa e tal, estar conduzindo, coisa e tal. Quem estava era ele. Era ele. Ela chegou lá, encontrou ele, né? À frente mesmo da turma, de uma turma regular, né? Conduzindo a aula, dando a aula, e ela sentou, acompanhou toda a aula, deu a nota lá, e ela, no dia da entrega do relatório, né? do trabalho final do curso, ela fez questão de fazer um registro desse momento, né? Porque muitos não acreditavam que ele era capaz de atuar numa sala de ensino regular. Muitos não acreditavam. E ela acreditou. Ela acreditou e ela, né? E é muito legal o senhor falar isso, porque as pessoas têm que entender que para educar um aluno com deficiência, você não precisa ser um professor especializado. É importante que você tenha a conscientização de aprender, né? Mas o aluno pode sim ter a educação numa sala de aula regular. E o contrário é verdadeiro. Um professor com deficiência visual não precisa ensinar só alunos cegos, ele pode ensinar uma turma regular, né? Tem total capacidade para isso. E o que o senhor falou aí é muito importante, né? Por essa conscientização. Muito legal. E a gente tem muitos relatos de professores, né, que são deficientes visuais e dão aulas em escolas regulares. E eu acho que isso, hoje em dia, acontece muito. Essa resistência que teve lá atrás, de tudo que o senhor vem falando para a gente, eu acho que hoje em dia, com certeza, está muito menor, né? Com certeza. E aqui, para a gente finalizar, professor, que já está dando uma, quer dizer, eu acho que já deu uma hora aqui, mas como no começo a gente bateu um papo, está dando uma hora. Eu queria que o senhor falasse para outros professores, para outros núcleos, outros CAPs, outras secretarias de educação que não têm esse trabalho que o estado da Bahia tem, porque a gente sabe que a realidade não é a mesma que vocês têm aí para outros estados. Tem estados que têm mais dificuldades, né? O senhor tem um trabalho muito importante aí, esse trabalho itinerante de apoio. O senhor vem ajudando muito a parte tecnológica, as cidades, né, das impressoras que às vezes param de funcionar,
as tecnologias que não sabem ser bem utilizadas, o senhor vem prestando esse trabalho junto. Então, eu queria que o senhor desse uma última palavra, falando para esses profissionais e para esses gestores, o que eles podem fazer para melhorar o atendimento, né? E o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Olha, eu penso que o primeiro passo para você realmente ter um atendimento de qualidade é você formar uma equipe de qualidade, né? Ao longo desses 23 anos, eu vi isso acontecer no CAP, na pessoa da professora Cátia Paim. Ela formou uma equipe de excelência quando ela convocou profissionais que estavam, né, em diversas escolas atuando como itinerante, como sala de recursos, e lotou no CAP e transformou esses profissionais em formadores, né? Em profissionais formadores, que foram formando outros profissionais. E isso aconteceu também dentro do Instituto de Cego, ao longo de 20 anos, né? Que é o tempo que eu tenho dentro do Instituto, 21, agora completando 21 anos. Foram formados também uma equipe dentro do Instituto, né? Que nós tínhamos realmente uma equipe de excelência que foi formada lá dentro e começou a capacitar profissionais, né? Fora do Instituto, né? Multiplicar. Nas escolas, a multiplicar, isso, a multiplicação, né? Eu tenho uma visão de que o conhecimento ele não pode ficar retido, Uhum. né? Você não pode reter conhecimento, você tem que multiplicar, você tem que passar, né? Você tem que levar isso adiante, né? E eu acho que para os gestores, para as secretarias, tem que ter esse pensamento, formação. Sem formação, não tem como você continuar esse processo, entendeu? Você tem que pensar realmente que você vai ter o aluno chegando, né? Infelizmente, nós não podemos dizer que daqui para frente nós não teremos mais pessoas com deficiência, né? Isso não é possível. Nós vamos ter crianças nascendo com deficiência, vamos ter pessoas perdendo, né, a sua condição, né, ao longo da vida, perdendo uma visão, uma audição, e vai precisar realmente do atendimento ao longo da vida. Isso acontece. Então, você tem que ter pessoas preparadas para receber essas outras pessoas que vão precisar do atendimento. Então, para o gestor e para o sistema, para o Estado, para os municípios, é pensar em multiplicar a informação, né? Ter professores, ter profissionais, que não são só professores, profissionais capacitados, profissionais formados para esse atendimento, multiplicar. Não esperar que, né, aconteça, que o aluno apareça, que a pessoa com deficiência chegue até você. Tome a iniciativa, tome a dianteira, para poder, quando tiver que atender, você já está preparado para isso. Entendeu? Porque isso vai acontecer num determinado momento, isso vai acontecer. Entendeu? Então, já está preparado. E existe um trabalho do MEC, né? Um trabalho do governo federal para essa capacitação dos professores, ou isso vem muito do Estado mesmo? Wagner, eu sou saudosista. Eu sinto saudade da BDEV. Uhum. Né? Quem está me ouvindo aqui agora e que trabalha na área de educação especial, né, já há algum tempo, né, pode ter sido filiado, associado da BDEV, né? Associação, né, de professores, né, de pessoas com deficiência visual, né? A BDEV, né, ela, durante um bom tempo, né, e principalmente na época que tinha um presidente chamado Hamilton Garay, né, foi presidente da BDEV durante muito tempo e que infelizmente faleceu num acidente automobilístico, né, passando férias no Nordeste, me parece que entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né, ele faleceu, né, e foi um período áureo, um período onde o MEC ele tinha, né, uma parceria com a BDEV e que corria o Brasil inteiro fazendo formação, né? Eu mesmo, no início, eu fui formado em várias áreas, inclusive em mobilidade, que era uma área que eu não tinha ainda passado, porque no primeiro curso que eu fiz, né, não teve uma carga horária específica para mobilidade,
né? Mas eu fiz um curso de mobilidade, de orientação em mobilidade, né? Que me habilitou a trabalhar com mobilidade também, com orientação em mobilidade também, através do MEC, através da BDEV, né? Depois disso, né, houve uma certa estagnação com relação ao MEC, mas o governo do estado aqui tomou também para si essa incumbência. Até o ano de, eu posso dizer para você que mais ou menos aí até o ano 2012, né, até 2013, nós tínhamos ainda uma incidência, né, muito grande de formação aqui no estado, né? E, consequentemente, o município ele não tem uma atuação direta na formação. Ele usa as entidades parceiras que o Instituto mantém como convênio, que é o Estudo de Cego, né, a Guanabara, que atende intelectual, entendeu? A APADA, que atende auditivo. Então, ele utiliza essas instituições para formar, para fazer formação, né? Então, o município ele não tem uma área direta para formação como o Estado tem. Ele utiliza os parceiros para fazer isso. Então, o que acontece? Hoje, nós não estamos no nível que nós tivemos antes, mas continua tendo formação aqui através do Instituto de Cego e através do Estado, não com a mesma frequência, mas continua, né? E eu acho que eles têm que retornar, né, ao nível que nós tínhamos antes, para que a coisa não né, retroceda. Duas coisas, professor. O senhor falando isso, vem na minha cabeça aqui. Todos os estados e as grandes cidades têm uma associação de cego, um instituto de cego, né? Talvez eu acho que o governo deveria investir nesses institutos de cegos para dar essa formação aos professores, né? Eu acho que isso seria importante e talvez seria um trabalho para a ONCB cuidar disso também, né? Isso, exatamente. Eu não quero aqui entrar no mérito político, né, da questão, mas, infelizmente, a nível federal, nós estamos né, ao léu. Né? A nível federal, nós estamos realmente totalmente sem direção. Até porque, né, nós tínhamos, dentro do MEC, uma secretaria específica, né, para a educação especial. Sim. Essa secretaria foi extinta. Sim. Foi extinta, né? Foi extinta, né? Incorporada, a educação especial foi incorporada a outra secretaria, a outro, né, organismo dentro do MEC. Ou seja, que não tem a mesma visibilidade, não tem a mesma atuação, né? O primeiro passo seria a reativação dessa secretaria. Para mim, seria o primeiro passo. Você voltar a ter visibilidade, voltar a ter ação. O primeiro passo talvez fosse essa secretaria voltar a atuar, ela retornar. Talvez a nível federal talvez fosse necessário isso, entendeu? Fantástico, professor. Olha, foi um bate-papo muito legal. Falamos sobre muitas coisas, né? Falamos sobre o CAP, sobre as salas de recurso, adaptação de material, o desenvolvimento dos professores e o atendimento das pessoas com deficiência visual nas escolas, né? Então, teve muita coisa legal que a gente conversou. Faltou muita coisa para a gente conversar. Eu já vou deixar o convite para a gente falar. É curto, né? E assim, a gente até pode continuar esse bate-papo, tudo, mas acaba que a partir de mais de uma hora as pessoas acabam cansando, né? De acompanhar o assunto. Então, eu acho que vale para a gente aqui marcar. Bom, a gente vai marcar a data para fazer esse bate-papo dentro do Instituto de Cego ou dentro do CAP, ou faz um pouco em cada um, para mostrar o trabalho na prática mesmo, para as pessoas verem como que funciona o trabalho na prática, falar sobre o Instituto de Cego, que é um assunto que a gente tinha que tocar, né? Que é um local que eu gosto muito, tive um trabalho muito bacana lá junto com o João Bosco. Acho que a gente tinha que falar também sobre o esporte, que eu sei que o senhor tem aí uma participação muito grande. Né? Não sou da área, mas gosto de me envolver com o esporte também. Não é a minha área, mas tem envolvimento. A gente se encontrou lá no Centro Paralímpico aquela vez, o senhor estava acompanhando lá a equipe que estava disputando o campeonato. Da Copa Brasil de 2019, da Série A. Justamente, que a gente se encontrou lá. Então, acho que vale muito a gente bater esse papo. Então, já vou deixar aqui um compromisso para vocês, que a gente vai ter esse bate-papo mais longo, falando sobre o CAP, falando sobre o Instituto de Cego da Bahia, tá? Okay. Eu quero deixar aqui Pode falar, professor.
Pode marcar a data aí, agendar, né? Porque eu coloco na minha agenda aqui, a gente volta a conversar. Para mim, Maravilha. eu posso dizer para você que é um prazer, vou estar sempre à disposição. Olha, eu agradeço muito. Eu vou finalizar aqui agradecendo o senhor de um momento que talvez o senhor não tenha noção de uma coisa que eu levo até hoje. Foi a vez que eu fui visitar o Instituto de Cego para dar um treinamento, né, dos equipamentos que a gente entregou lá. E o senhor, com todo carinho, junto à sua esposa, foi até o hotel onde estava o Milton e eu, Milton, técnico da empresa, e eu. Pegou a gente, levou a gente para passear, conhecer Salvador, jantamos, conversamos. Então, assim, eu sempre falo sobre esse momento e eu te agradeço muito por esse carinho de sempre, desde lá até aqui. E com certeza esse bate-papo foi de extrema importância para a conscientização dos Pode ter professores. certeza que aquele momento, para mim, né, está eternizado, porque foi um prazer muito grande Olha, receber vocês, né, e poder ter aquele momento, vivenciar aquilo ali, de poder sair com vocês, poder jantar com vocês, estar com vocês, né. foi, olha, Foi um até hoje prazer eu muito guardo grande, isso. realmente. É. Eu sempre falo com o Milton, que ainda está com a gente, que esse momento foi muito bacana, porque a gente viaja bastante e não é sempre que a gente tem essa conexão, né? Muitos compromissos, muitas coisas, mas a gente teve uma conexão muito bacana e muito disso vem para esse bate-papo de hoje. Então, muito obrigado, professor, e vamos voltar a nos falar. E eu vou deixar o senhor finalizar aqui para a gente encerrar esse bate-papo bacana. Ok, pessoal. Confesso que quando o Milton me fez o convite, eu fiquei meio temeroso porque eu não tenho o costume de estar participando. Hoje eu participei de uma live, mas não como convidado para palestrar. Tinha uma palestrante, o tema não era o meu tema, era outro tema. Tinha uma professora, né, de uma área específica que não é da pessoa com deficiência visual, mas era outra área. Eu participei. E por sinal foi uma live que passou um pouquinho mais, quase 2 horas, e aí o pessoal estava cansado, querendo, né? Que, né, cansou um pouquinho, Uhum. mas quando ele me comentou, eu fiquei assim, poxa, será que eu tenho condições mesmo de, né, encarar isso, né, de encarar esse bate-papo, mas eu vejo que não tem, né, nenhuma ciência, não, de estar aqui à frente das câmeras, né, essa coisa de estar à frente das câmeras assusta um pouco, Sim. né, você tem outras pessoas lhe vendo, outras pessoas, né, dá aquela coisa, eu vou estar à frente das câmeras, entendeu? Mas, para mim, né, ver que é um momento que a gente precisa, né? Nós passamos esses 2 anos aí, que eu posso dizer que 2 anos, porque já estamos caminhando para 2 anos, Uhum. praticamente de reclusão, né? De reclusão, presos dentro de apartamentos, presos dentro de casas, né? Em alguns momentos, nem poder sair nós podíamos, né? Porque era proibido mesmo sair, teve momentos aqui que a gente não podia sair, a menos que fosse comprar na farmácia ou no mercado, comprar alguma coisa, né? Então, mexeu muito com o nosso emocional, mexeu muito com o nosso eu, com a nossa coisa de, né? A gente precisa de ter, nós somos seres social, nós precisamos de ter contato com gente, de estar vivenciando, de estar abraçando, né? Eu estou acostumado no meio da educação especial e eu vou dizer aqui, quando a pandemia começou, eu tenho um aluno, um adolescente, e esses meninos têm a mania de abraçar a gente, de, né, carinho, aquela coisa de vir correndo abraçar, de estar aquela coisa, transmitindo carinho. E quando começou a pandemia, que foi proibido o toque, foi dito não pode tocar, coisa e tal, nós estávamos ainda no Instituto de Cego sem a determinação de fechar ainda. Na semana seguinte, veio a ordem para fechar. Sim. Mas nessa semana, eu estava na quadra com esses alunos, tinha um treinamento de goalball, estava acompanhando o treinamento de goalball na quadra, e aí eu começando a situação para eles, o menino fez, qual é, professor? Que nada. Só entra. Aí veio e me abraçou. Eu vou empurrar ele, não podia empurrar. Eu recebi o abraço. Sim. Ele, mas Uhum. você tem que ter a consciência que nesse momento agora a gente tem que evitar. Né? A gente, é um desconhecido, não sabe o que é isso, é um desconhecido. Mas fez falta durante esse tempo todo. Agora nós estamos voltando. Né? Eu voltei segunda-feira ao Instituto, voltei ao CAP, encontrei alguns deles lá, não pude abraçar, mas teve o toque, né? Não pode apertar a mão, mas tem o toquezinho. Então, isso já melhora até Acho para que a é gente. sentir já é bastante, né? Né? Já poder tocar assim, já deu uma Uhum. sensação já de proximidade, né? De estar vivo, de estar ali, né? Participando da vida com eles. Né? Isso aí eu acho que
é o que eu desejo para todo mundo. Continuar a caminhada, continuar firme, né? E seguir em frente, né? Ótimo, Prazer estar professor, é aqui. isso. Eu acho que foi e está sendo um momento ainda difícil para a gente, mas com certeza isso tudo tem que trazer um grande aprendizado para Com a gente dar certeza. mais valor às pessoas, né? Uhum. Dar mais valor aos momentos que a gente tem com as pessoas. E eu acho que logo mais a gente vai estar aí se encontrando de novo, Amém, fazendo amém. os eventos, participando juntos desses bate-papo. E o que o senhor disse, esse medo ou medo não, é, é, essa dúvida, né, sobre, poxa, eu vou falar na frente de câmera, ou eu vou falar para pessoas, que na internet a gente fala com milhões de pessoas, mas a gente precisa, né? A gente precisa passar a informação para as pessoas, e o senhor tem muito conteúdo para passar, o senhor tem muito conhecimento para passar, o senhor tem um trabalho muito importante dentro da área para ser compartilhado com os professores que muitas vezes estão perdidos, né? De como fazer, de como ser, de onde buscar. Então, incentivo o senhor a fazer mais vezes comigo e com outras pessoas. Quero incentivar vocês que estão vendo a gente a fazer esse bate-papo também. Nós temos muitas pessoas que já fazem, mas a gente precisa de muito mais pessoas para multiplicar, que é o que a gente falou muito aqui nesse bate-papo. Multiplicar a informação, multiplicar o conhecimento, para ver se esse assunto entra aí nas grandes importâncias das nossas vidas, né? As discussões aí diárias, tá? Então, Eu confesso para professor, você que, um como beijo. professor, né, eu não tenho essa dificuldade, né? Eu, né, manejo bem em sala de aula, com o público ali, né, presente, mas nas câmeras isso Sim, aí me deu um sim, certo é temor, mas diferente. É diferente, com certeza é diferente. Eu mesmo, todo bate-papo que eu vou fazer, à tarde eu fico com aquele frio na barriga. Como que será que vai ser? Será que vai funcionar? Será que a internet vai funcionar? Que eu acho que é o jogador de futebol. Quando ele parar de sentir esse frio na barriga, ele tem que parar de jogar, né? com Então é certeza. isso, né? A gente não sabe Valeu, meu como vai querido. ser, mas quando a gente fala aquilo que a gente conhece, é muito prazeroso. Com Professor, certeza. um abraço para o senhor, um abraço para a família e até a Obrigado. próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.